Imagine que você está andando tranquilamente em seu ambiente de trabalho, quando, de repente, o espaço em que você está se distorce e tudo que você conhece não é mais do que um lugar vazio e abstrato, formado apenas pelos códigos de tudo que existe em seu mundo, te esmagando até que não seja mais do que uma mera lembrança na programação da realidade. Cruel, não é? Mas e se, por um breve momento, enquanto esse lugar te esmaga, você tem o vislumbre de tudo que a realidade é? Você entende todos os seus mistérios. Sua mente se abre para aquele conhecimento de poder ilimitado. E sua percepção do que é real é completamente remodelada para todo sempre. Você volta. Volta como se nada disso tivesse ocorrido. Mas você ainda sabe de tudo que você viu naquele outro mundo. Absurdo. Completamente absurdo. Mas é exatamente sobre isso que iremos tratar hoje. Rosarians, bem-vindes ao Backyard. Diário de bordo. Dada desconhecida. O espaço ao meu redor continua a sua busca em sobrepujar minha vontade. Apesar da formação ser impalpável, em sua maior parte ainda há lugares materiais por essas grandiosas terras. Acredito que eu esteja perto de compreender sua natureza. Talvez... não. Por que não moldá-la à minha vontade? Parece divertido. Para entender o que é esse lugar, o Backyard, é necessário entender a sua relação intrínseca com o nosso mundo. Digamos que ele funciona como um jogo ou um site onde nosso mundo é a parte que vemos desse tipo de coisa, enquanto o Backyard seria a sua programação, o que os faz funcionar, assemelhando-se ao conceito platônico de mundo das ideias e mundo sensível, onde o Backyard é este mundo de ideias e onde residem todas as coisas que formam a realidade do jeito que ela é, completamente imutável, enquanto nosso mundo é o mundo sensível, que deforma essas ideias com as nossas vivências e experiências. É dentro do Backyard onde a magia do mundo de Guilty Gear reside, além de construções como o cubo e entidades como a grande vontade universal. Estes criados pelo homem que começou tudo neste universo, o original, atualmente conhecido como Happy Chaos. São originárias do Backyard todas as criaturas místicas conhecidas, ou seja, yokais como o Izuna, espíritos como a Arei e a Sadako, monstruosidades como essas que acompanham o Slayer, e até mesmo criaturas próximas do divino, como a Inou, além das Valentines, protagonistas do extra anterior. Deixando um pouquinho do clima de mistério de lado, permitam-me compartilhar uma teoria que eu tenho. Eu acredito que existam passagens abertas no nosso mundo que vão diretamente pro Backyard, e é por elas que essas criaturas vêm pra cá. O motivo disso é a entrada do Didi Road, que fala sobre Arei, onde é dito que ela, assim como outros espíritos animais, é originária de Iguaçu, o que, na minha interpretação, quer dizer que há, em Iguaçu, uma abertura para o Backyard. Mas, como eu disse, isso aqui é apenas uma teoria minha, então não levem isso em consideração, ok? Continuando! Para se entrar no Backyard, é preciso se preparar muito bem, pois a quantidade de informações contidas nele podem te reduzir a pó em questão de segundos, a não ser que você seja uma das exceções ao seu poder, que pode aguentar até 32 horas sem ter esse fim. É necessário que o corpo esteja na mesma sincronia do Backyard para minimamente sobreviver para aquelas bandas.
Sincronia essa que pretendo me adentrar melhor quando formos aprender sobre o sistema mágico de Guilty Gear. Além disso, tudo o que acontece no Backyard acaba de alguma forma reverberando em nosso mundo. Sendo assim, por que não entramos um pouco mais em suas dependências? Diário de bordo, data. Isso realmente importa? Minha criação, qual eu dediquei? Tempo de pesquisa, desenvolvimento, tá finalmente sendo feito, tá contido. Admito que, como criador, não, como pai dessa invenção, ver minha própria criação tomar esse rumo, a direção é decepcionante, mas ao mesmo tempo é tão fascinante. Ela com certeza não é capaz de apenas esse era o movimento. Eu preciso ser algo maior. Para que você finalmente tenha um fim. Para que tenha um capítulo final. História. Existem duas estruturas criadas por pessoas no interior do Backyard. A mais antiga delas, a Grande Vontade Universal, foi criada pelo original com o intuito de dar à humanidade um futuro em que ela pudesse ser feliz. Contudo, houve um erro crucial em sua criação. Jamais foi-lhe dito o que exatamente era a humanidade. Sem essa informação, essa entidade concluiu que nós, seres humanos atuais, não somos a humanidade verdadeira e que ela deveria nos destruir para que a verdadeira humanidade aparecesse. E confie em mim, Corajico. Ela não desistiu desse objetivo. Na virada do milênio, em 1999, ela se manifestou nos eletrônicos de todo o mundo, trazendo o que ficou conhecido como Amanhecer do Renascer, ou Dawn of Revival. Nesse evento, os eletrônicos como a humanidade conhece foram completamente inutilizados, acompanhados de desastres naturais em todo o globo, sendo contida por seu criador quando ele e seus alunos introduziram o uso de magia no mundo. Sua outra tentativa de aniquilação foi em 2047, onde a aparição da entidade deu origem a uma guerra conhecida como Cruzadas, ao tentar tomar controle da Gear Justice e se manifestar em pessoas pelo Japão inteiro, resultando na revolta da Gear e na aniquilação completa do país. Mais de um século depois deste ocorrido, a Grande Vontade Universal encarnou na humana Ariels, a qual havia se tornado a Sanctus Maximus Populi, ou a Santa Papisa Máxima, ao qual começou a usar da sua influência para manipular pessoas em favor de trazer Justice de volta, sejam essas pessoas as suas criações, as Valentines, um garoto chamado Romeu, que mais tarde nós conheceríamos como Batman, os sobreviventes do ataque ao Japão, e até mesmo uma sociedade conhecida como Conclave, que eram os alunos do original. Graças aos esforços de várias frentes de personagens, os planos da entidade foram frustrados, até que seu corpo físico, Ariels, fosse contido numa prisão de segurança máxima, onde ela recebeu uma visita indesejada da nossa bruxa do rock, que retirou dela o nosso demônio favorito. Falando no diabo, a outra construção deixada por ele no Backyard foi uma estrutura conhecida como Cubo, a qual permite fazer alterações dentro daquele lugar, quase como se fosse um acesso de administrador para alterar o sistema, sendo a chave de ativação para ele os genes da Justice, os quais estavam dentro do Backyard. Estas são duas criações humanas dentro do Backyard e, por si só, são extremamente poderosas e voláteis, podendo causar grandes desastres no processo. Mas qual a extensão do poder de estruturas geradas pelo próprio Backyard? Diário de bordo. Se é que existe alguém me ouvindo, eu finalmente obtive os dois. Adão e Eva, a maçã, o fruto do pecado, o poder para dar um novo começo a tudo. E ao mesmo tempo, eclipsar o sol e a lua. Eu dei um passo na escada do Éden.
durante o modo história do Strive, vocês devem ter se deparado com termos como chama da corrupção e escama de Juno. O que eles são? É bem simples. Chaves para se criar um mundo absoluto. Essas duas entidades aparecem de tempos em tempos dentro do Backyard, sendo basicamente imortais. Porém, quando aparecem ao mesmo tempo, elas criam um evento chamado de Mundo Absoluto, onde o Backyard e o mundo real se fundem por um breve momento e, no meio disso, pode causar uma literal extinção em massa, como foi o caso das 5 extinções em massa que o planeta sofreu no Ordoviaciano, Devoniano, Permiano, Triássico e Cretáceo. Mas este mundo absoluto também pode realizar desejos, que foi o que Romeu, o Badman original, fez, desejando que sua irmã fosse curada, o que eu irei abordar melhor quando analisar a história dos irmãos da cama mecânica. Quando o original encontrou essas entidades, que também são chamadas de Adão e Eva, ele as selou em 2 sementes e, antes de sua segunda ida ao Backyard, ele as entregou para seu aluno, Asuka Arqueotes. Este que as colocou no corpo de seus amigos, Frederick Bulsara, que anos mais tarde seria conhecido como Sol Bad Guy e possuía a chama da corrupção, e Arya Haley, que depois assumiu a forma de Justice e mais tarde que também é encontrada dentro da Jack-O e que agora possui a escama de Juno. Uma informação importante que Badman cita e que ajuda a explicar a natureza do mundo absoluto é que os sonhos são diretamente ligados ao Backyard e que, no estado de mundo absoluto, as informações destes pensamentos seriam sobrepostas umas às outras. Realmente perigoso. O Backyard é um lugar rico. Mesmo sem termos visto diretamente a sua magnitude, é fato de que entender as suas capacidades e peculiaridades é de extrema importância para entender o universo de Guilty Gear e suas complexidades. Eu sou Sarah de Bliss. Você terminou esse GG Extra. E aqui eu me despeço de sua companhia. Espero que volte para uma próxima aula. Eu estarei aguardando. Nesse espaço desconhecido da realidade.